Olá, hoje eu quero passar um tema muito interessante que chama-se Como Solucionar o Negativismo. Bem, algumas pessoas exageram na crítica e acabam vendo só o lado negativo de tudo. Parece que estão de mau humor, de mal com o mundo. Essas pessoas, elas não percebem o quanto seus pensamentos são negativos e automatizados. É uma espécie de defesa inconsciente, talvez decorrente de não saberem lidar com as frustrações, do tipo, é melhor esperar o pior para não me decepcionar depois. Então, deixar-se se levar por pensamentos negativos, automatizados, além de caracterizar uma pessoa chata, faz mal à própria saúde. Há evidências científicas de que qualquer pensamento, bom ou mau, libera agentes químicos no corpo. Mas os bons pensamentos são relaxantes, enquanto os maus acionam os mecanismos de tensão. Para o senso comum, isso não é novidade. Mas como identificar um pensamento negativo automatizado? Tais pensamentos são de vários tipos, mas nós vamos aqui mencionar apenas alguns. Um tipo é aquele quando a pessoa faz generalizações. Estende-se para todas as circunstâncias um acontecimento particular. Coloca palavras generalizantes como sempre, nunca, ninguém, todo mundo, nada e por aí vai. Por exemplo, ela sempre gasta dinheiro em supérfluos. Ele nunca me dá ouvidos. Ninguém me valoriza. Todo mundo tem problemas psicológicos. Nada me tira do sério. Não há problema quando esse tipo de frase é usada como uma força de expressão, logicamente. O problema aparece quando ela reflete uma falsa crença. Ou seja, exclui a possibilidade de questionar a sua veracidade e a considera ao pé da letra. Ao dizer e acreditar que ela sempre gasta em supérfluos, há uma predisposição para classificar de supérfluo algo de útil que ela tenha comprado. E nem sempre aquilo não teve um valor, uma importância. Um segundo tipo de pensamentos negativos, automáticos, é aquele que emerge culpando alguma coisa ou alguém pelas próprias frustrações. Este pensamento enfraquece qualquer iniciativa deste acusador. Ele atribui a outro a capacidade e a responsabilidade da mudança. Prefere não ver que, se algo deu errado, é possível fazer alguma coisa para corrigir, ou pelo menos minimizar os seus efeitos. Então, culpar o outro implica a falsa crença de que só o outro pode resolver a situação. É uma postura de se vitimizar e assim não assumir a responsabilidade de buscar a solução ou mudar o ponto de vista. Um terceiro tipo reflete a tortura pelo sentimento de culpa. Aparece no imaginário com as palavras eu poderia, eu deveria, eu queria. É um pensamento também imobilizador, como aquele de imputar culpa aos outros, porque, além de ser improdutivo, alimenta o sentimento de impotência. Melhor seria substituir aquelas palavras por eu posso, eu devo, eu quero, mais apropriadas para a ação. Um quarto tipo supõe o poder de ler a mente do outro. O imaginário tem a falsa crença de que sabe aquilo que o outro está pensando, mesmo que nada lhe tenha sido dito. Não tente ler a mente de ninguém. Presumir o pensamento dos outros pode levar a situações constrangedoras quando não cria injustiças gratuitas. Pode-se flagrar a si próprio tentando ler a mente do outro, quando se pensa, por exemplo, ele ri porque está caçando de mim, ou ela está pensando que eu sou bobo, ou ainda quando imagina,
Ele ou ela está se aproveitando de mim. Esse tipo de pensamento é a semente da paranoia, que depois de instalada, o doente fica imaginando que o mundo inteiro conspira contra si. É aquela pessoa que ela já sai toda na retaguarda, toda armada, porque acha que o mundo está contra ela. Um quinto tipo gera a eterna insatisfação decorrente de uma escolha. Nós fazemos escolhas e não temos que oscilar de um polo ao outro, alimentando a dúvida de que será que foi a escolha certa? No momento era isso que eu tinha de melhor, ou era o que eu enxergava. Bem, é possível buscar outros tipos de pensamentos negativos automáticos cuja característica principal é a alteração química do corpo produzindo tensão. Claro que há situações onde um mínimo de estresse é necessário e também adequado, mas estamos focalizando aqui aqueles que são automáticos, como um vício que não se percebe e que causam tantas tensões desnecessárias. Então, policiar a si próprio e identificar tais pensamentos negativos é o primeiro passo para evitar que sejam automáticos. Afinal, não é qualquer um que irá dizer a você o quanto está sendo chato ao ser tão negativo. Se analisarmos as causas emocionais para esse comportamento de negativismo, que em algumas fases toma conta de nossa mente, nós vamos encontrar infinitas justificativas. A perda do emprego, a perda de alguém especial, a morte de um familiar, problemas financeiros, traumas de infância, filhos com problemas, frustrações, falta de perspectiva na vida, etc. Então eu quero passar algumas dicas terapêuticas. As nossas doenças são essas emoções somatizadas nos nossos órgãos de choque. Cuidar dos pensamentos é fundamental, já que eles geram emoções. E estas, quando são negativas, geram doenças. Já está comprovado que os pensamentos são capazes de modificar as nossas células. Nós somos co-criadores da nossa realidade e das doenças que podem afetar a nossa saúde. Vamos citar a depressão, por exemplo. Ela gera uma tristeza que não passa, uma sensação de abatimento que vai tomando conta e faz com que o corpo e a mente não funcionem bem. Não há apetite, o sono é irregular, o intestino muitas vezes não funciona todos os dias, a autoestima vai para o brejo, nada mais dá prazer. Falta concentração, sente-se lentidão física e mental, perde-se o interesse pelo que se gostava e falta vontade de viver. De acordo com a medicina chinesa, a depressão pertence ao departamento do fígado. É ele quem diz sim ou não ao que pode ou não entrar na corrente sanguínea. Com isso, proporciona um ambiente tranquilo, inclusive para o sistema nervoso. Rudolf Steiner, criador da antroposofia, ele afirma que o fígado é o órgão da vontade. Quando temos vontade e interesse pela vida, nosso meridiano do fígado fica equilibrado, ou seja, vamos conseguir tomar decisões assertivas. Então tome cuidado com o consumo de álcool, pois ele neutraliza justamente as células encarregadas de filtrar as toxinas que vêm do intestino. Logicamente eu estou falando dos excessos. Gorduras e excesso de comida também prejudicam o fígado, porque fazem com que ele fique sempre trabalhando. O fígado é um órgão de planejamento e por isso ele precisa de descanso para conseguir filtrar o sangue. Preocupações, ideias fixas, comportamento obsessivo prejudicam o fígado, gerando raiva, irritação e instabilidade emocional. Por exemplo, quem fica vermelho de raiva ou está sempre com os olhos vermelhos, está com o fígado intoxicado. Já quem costuma ter o rosto avermelhado está com o fígado congestionado. Através da doença, os pacientes aprendem a ser moderados, a ter paciência e a se controlar no que se refere ao excesso de bebida, comida ou excesso de agitação mesmo. A pessoa é obrigada a pensar naquilo que seu corpo consegue suportar e no que é um veneno para ela. É bom perceber quando se ultrapassa os limites, voando alto demais com ilusões, fantasias irreais.